Nas profundezas do oceano reside um mundo raramente testemunhado, onde sombras dançam e criaturas se ocultam nas profundezas. Mergulhadores destemidos têm capturado vislumbres de seres incríveis e monstros aterrorizantes que deveriam ter permanecido ocultos. Number of fossils all in one place, so it's accessible. They're very complete. Recentemente, ao largo da costa de Madagascar, uma equipe de pesquisadores descobriu um cemitério subaquático único, abrigando a maior coleção de ossos de lêmures já encontrada. Esses restos, encontrados em 3 vastas cavernas submarinas, incluem criaturas extintas como morcegos, lêmures e carnívoros, oferecendo um vislumbre fascinante dos antigos ecossistemas marinhos. A descoberta de um crânio de lêmure gigante, comparável ao tamanho de um urso, deixou os cientistas boquiabertos. Esse incrível tesouro submerso está ajudando a desvendar os mistérios da vida dessas criaturas há muito extintas e das forças enigmáticas que levaram ao seu desaparecimento. Entre elas, o Megalodapis, apelidado de Lemure Koala, impressiona com seu enorme crânio, uma relíquia que nos transporta para tempos antigos. Mas não é só em terra que a natureza surpreende. Durante um mergulho, um colossal peixe preto e branco escancarou sua boca gigantesca, quase engolindo um mergulhador por completo. O reflexo rápido salvou sua vida, deixando-o abalado, mas seguro. Um lembrete sinistro dos gigantes que habitam os oceanos, prontos para desafiar qualquer um que ouse explorar suas profundezas. E falando em criaturas imponentes, no fundo do oceano, uma câmera subaquática estacionada em uma plataforma de petróleo capturou uma visão de tirar o fôlego. Uma enorme criatura semelhante a um mosasauro, o lendário monstro marinho pré-histórico. O gigante de escamas deslizou com uma majestade assustadora, deixando os espectadores maravilhados e intrigados com a possibilidade de algo tão antigo ainda existir. Já nos rios da selva, 2 mergulhadores brasileiros tiveram um encontro de tirar o fôlego ao se depararem com uma anaconda de 23 metros. A serpente imponente e sem medo chegou tão perto que até lambeu a câmera de um deles. Essa experiência intensa foi um lembrete vivo do poder dos predadores das florestas. E nos mares de Guadalupe, em outubro de 2017, mergulhadores em uma gaiola protetora tiveram um confronto inesquecível com um colossal tubarão branco. A fera, acompanhada por um cardume de peixes menores, circundava a gaiola, exibindo seu tamanho e força. O predador desapareceu no abismo azul, deixando para trás um momento assustador, mas que jamais será esquecido. Esses encontros nos lembram que, tanto nos oceanos quanto nos rios, as profundezas escondem segredos, criaturas incríveis e histórias que desafiam nossa compreensão. Nas águas enigmáticas da natureza, momentos inquietantes revelam segredos que desafiam nossa imaginação. Durante uma missão submarina rotineira, a tripulação ficou paralisada de medo quando uma gigantesca mão palmada bateu contra o vidro da embarcação. A aparição, que parecia pertencer a uma criatura humanoide marinha, tinha proporções 5 vezes maiores que uma mão humana. Esse evento desencadeou teorias sobre sereias ou seres desconhecidos que poderiam habitar as profundezas. Até hoje, a origem dessa mão permanece um mistério, mas o incidente serve como um lembrete do quão pouco sabemos sobre o mundo subaquático. Em outra ocasião, durante o que deveria ser uma sessão de fotos submersa comum, 2 criaturas de pescoço longo e barbatanas elegantes invadiram a cena. Seus movimentos eram tão fluidos e graciosos que pareciam quase etéreos, ignorando completamente a presença humana, embora ninguém saiba exatamente o que eram essas figuras. Sua aparição inesperada transformou um momento ordinário em algo extraordinário e inesquecível.
Nos lagos da Indonésia, um minúsculo dragão aquático surgiu para desafiar a lógica. Do tamanho de uma mão e com uma coloração amarelo-esverdeada vibrante, a criatura emergiu debaixo de uma rocha, encarando o cinegrafista com um olhar tão intenso quanto hipnotizante. Pequeno demais para ser perigoso, mas estranho o suficiente para arrepiar até os mais corajosos, esse pequeno ser deixou sua marca como uma visão única e desconcertante. Já nas profundezas da costa escocesa, 2 mergulhadores viveram um verdadeiro pesadelo ao encontrar uma criatura assustadora. Com dentes afiados e um objeto azul brilhante preso ao corpo, o ser parecia seguir cada movimento deles nas águas escuras. Sua presença intimidadora trouxe à tona memórias de lendas como o mítico Nessie, deixando todos atônitos e reforçando a ideia de que os mistérios do oceano estão longe de serem solucionados. Esses encontros fascinantes nos fazem refletir. O que mais se esconde nas profundezas sombrias dos mares, lagos e oceanos? Mergulhadores recuaram às pressas para a segurança de uma antiga caverna submersa na região de Tulum, no México. Lá, descobriram algo ainda mais impressionante: o Sac Actum, o maior sistema de cavernas subaquáticas do mundo, com impressionantes 215 milhas de extensão. Esse vasto labirinto revelou artefatos maias, que oferecem um vislumbre raro da vida e dos rituais de uma civilização perdida. Considerado um espaço sagrado, essas cavernas atuam como uma cápsula do tempo, preservando a rica história e a conexão dos maias com seu ambiente. Nas profundezas abissais, outra descoberta chocante foi feita a 2.700 pés de profundidade. O esqueleto colossal de uma criatura misteriosa, medindo quase 100 pés de comprimento. Seus ossos não se assemelhavam a nenhuma espécie conhecida, sendo grandes demais para pertencer a baleias e apresentando padrões que intrigaram cientistas. Enquanto pesquisadores paranormais sugerem que poderia ser o remanescente de um lendário dragão perdido no tempo, esse enigma permanece como um lembrete das maravilhas e segredos que o oceano ainda guarda. Ainda no reino do inexplicável, um mergulhador teve um encontro de arrepiar ao avistar o que parecia ser um dragão de rio, com um corpo coberto de musgo e uma camuflagem quase perfeita que o tornava invisível nas águas turvas. Sua aparência era surreal. O rosto, com uma perturbadora semelhança a um cavalo marinho deformado, parecia saído de outro mundo, deixando o mergulhador com uma experiência inesquecível e enigmática. Fenômenos igualmente inquietantes continuam a surgir. Um vídeo que viralizou online mostra algo perturbando a superfície da água, com uma forma fina e aerodinâmica que se move contra a corrente antes de desaparecer misteriosamente. A identidade da criatura e até mesmo a origem do vídeo permanecem envoltas em mistério, alimentando especulações sobre seres míticos. Por fim, perto de uma doca na Colômbia, uma câmera capturou uma visão bizarra, uma criatura com arcos nas costas que criavam uma aparência monstruosa. Sua suposta cabeça movia-se de um lado para o outro, como se observasse atentamente as pessoas gravando. Esse encontro surreal deixou os espectadores confusos e fascinados, reforçando o quão pouco entendemos sobre o que realmente se esconde sob a superfície de rios e oceanos. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em fevereiro de 1977, perto das Ilhas Galápagos, quando algo surpreendente foi revelado nas profundezas do oceano. Prepare-se para se surpreender! Os cientistas conduziram uma pesquisa impressionante utilizando uma gigantesca gaiola de aço chamada Angus, uma estrutura de 2 toneladas equipada com tecnologia de ponta, com câmeras estroboscópicas de alta potência, faróis e um sensor térmico extremamente sensível. Angus foi submersa no fundo do oceano para monitorar mudanças mínimas na temperatura da água, mesmo a profundidades extremas. Durante a noite, Angus transmitiu milhares de fotos para a superfície, revelando detalhes surpreendentes do ambiente abissal. O objetivo? Identificar fontes hidrotermais escondidas no oceano. Algumas horas após o início do experimento, os dados indicaram uma mudança drástica na temperatura da água. Ao revisar as mais de 3.000 imagens capturadas, os cientistas notaram algo peculiar.
Em um grupo de 13 fotos tiradas no momento do pico de temperatura, apareceram conchas de moluscos brancas e marrons. Essa descoberta foi intrigante, já que, em uma profundidade onde a luz solar não alcança, acreditava-se que a vida fosse impossível. Determinados a investigar a área de temperatura elevada, a equipe decidiu enviar o veículo submersível Alvin para explorar mais a fundo esse mistério das profundezas. Os cientistas fizeram uma descoberta impressionante: jatos de água fervente escapando de rachaduras no fundo do oceano, confirmando a existência de fontes hidrotermais. Mas o que realmente os deixou boquiabertos foi a abundante e surpreendente vida marinha ao redor dessas formações. Entre as criaturas encontradas estavam caranguejos brancos e assustadores vermes tubulares de até 2,5 metros de comprimento, com corpos pintados de um vermelho intenso. Essa descoberta desafiou uma das crenças fundamentais sobre a vida no planeta, a ideia de que nenhuma criatura poderia sobreviver sem luz solar. A análise química da água revelou altos níveis de sulfeto de hidrogênio e temperaturas nas fontes que chegam a impressionantes 400 graus Celsius. Curiosamente, devido à pressão extrema das profundezas, a água não entra em ebulição, mesmo nessas condições extremas. O mais fascinante é que os organismos ali prosperam sem a necessidade da luz solar, graças à quimiossíntese. Nesse processo, a energia vem da oxidação de compostos de enxofre, abundantes nas áreas de fontes hidrotermais, substituindo a luz do sol como fonte vital de energia. Essa descoberta revelou um mundo oculto, onde a vida encontra formas de florescer nos cantos mais inóspitos do planeta. Nas profundezas do oceano não são apenas vermes bizarros que habitam, mas também um universo de criaturas misteriosas e intrigantes. Entre os habitantes mais estranhos estão o enigmático monstro japonês conhecido como Ningen, a lula vampira e até o temível dragão do mar, criaturas que desafiam a imaginação enquanto deslizam pelos oceanos. O Ningen, segundo a mitologia japonesa, é uma criatura humanoide que vive nas águas profundas. Durante pesquisas no Oceano Ártico, cientistas da Agência Marítima do Japão capturaram algo surpreendente em suas câmeras: uma figura com uma enorme cabeça arredondada e olhos brilhantes, que parecia quase humana. Esse achado gerou diversas teorias, desde a possibilidade de ser uma espécie desconhecida de cetáceo, até a sugestão mais cética de que poderia ser apenas uma formação rochosa com forma peculiar. Outro habitante assustador das profundezas é a lula de Humboldt, também conhecida como Diabo Vermelho. Essa criatura impressionante pode atingir até 2 metros de comprimento e pesar cerca de 50 quilos. Com sua aparência intimidadora e comportamento agressivo, ela é uma das maiores lulas do mundo e um verdadeiro predador do fundo do mar. Essas criaturas são apenas a ponta do iceberg quando se trata de desvendar os segredos escondidos no vasto e misterioso reino submarino. As lulas de Humboldt possuem habilidades fascinantes. Elas conseguem mudar a cor do corpo, uma estratégia útil tanto para comunicação quanto para camuflagem, vivendo a profundidades de cerca de 700 metros ao longo das costas do México e do Peru. São predadoras ágeis e ferozes. Conhecidas por sua capacidade de lançar jatos de água para impulsionar ataques rápidos, essas lulas já protagonizaram relatos de investidas até contra mergulhadores. Além disso, são sociáveis dentro de sua espécie, formando cardumes que migram em busca de novas presas. Outro enigma marinho foi registrado nas instalações portuárias da Alemanha: criaturas estranhas, em forma de anéis, capturadas em 2011. Encaminhadas para um centro de pesquisa, elas continuam sendo um mistério, já que nenhum novo dado foi descoberto desde então. Entre os predadores mais impressionantes do fundo do mar está o dente de sabre. Embora não seja grande, esse peixe causa arrepios com sua aparência e comportamento agressivo. Ele habita profundidades de até 5 quilômetros e é conhecido por possuir os dentes mais longos proporcionalmente ao tamanho do corpo de qualquer organismo marinho. Esses dentes são tão grandes que os adultos nem conseguem fechar completamente a boca, adaptando suas mandíbulas para acomodá-los. Com essas armas naturais,
vezes, o dente de sabre é capaz de devorar presas maiores que ele, engolindo-as quase sem mastigar. Por fim, o ctenóforo, também chamado de arco-íris do mar, é uma criatura translúcida com corpo em forma de barril que brilha de forma hipnotizante. Esses predadores engolem presas com uma voracidade impressionante, consumindo até 10 vezes o próprio peso em um único dia. Sua bioluminescência e aparência única tornam-no um dos seres mais intrigantes das profundezas oceânicas. Diferentemente de muitos habitantes das profundezas, que brilham por conta própria, alguns organismos utilizam a luz de maneira refletida, graças às propriedades especiais de certas células em seus corpos. Um exemplo fascinante é o tamboril, uma das criaturas mais emblemáticas e assustadoras do fundo do mar. O tamboril é facilmente reconhecido por sua aparência sombria, uma boca gigantesca repleta de dentes afiados que intimidam qualquer outro morador abissal. Esse peixe misterioso habita profundidades superiores a 500 metros e ainda guarda muitos segredos. Curiosamente, quase todas as fotos registradas até hoje mostram apenas as fêmeas, que são consideravelmente maiores que os machos. Os machos, bem menores, têm um estilo de vida incomum. Eles se fixam no corpo das fêmeas, parasitando-as enquanto cumprem seu papel de fertilizar os ovos. Mas o que realmente diferencia o tamboril é sua engenhosa tática de caça. Na cabeça do peixe, uma espécie de vara de pescar brilhante e flexível funciona como uma armadilha mortal. Essa estrutura luminosa atrai presas hipnotizadas pela luz, que nadam diretamente em direção à boca do predador, onde encontram seu destino. O tamboril de Johnson, por exemplo, é um dos representantes mais famosos dessa estratégia engenhosa, consolidando sua reputação como um dos caçadores mais temidos das profundezas. Esse peixe raro, conhecido como tamboril, dificilmente se aproxima da superfície, mas carrega características impressionantes. Uma delas é sua barriga extremamente elástica, capaz de abrigar presas consideravelmente grandes. Em um caso curioso, um tamboril preto de 24 centímetros foi encontrado com uma presa de 16,6 centímetros em seu estômago. Essa capacidade de devorar gigantes reforça sua reputação como um predador implacável. O tamboril também é reconhecido por sua participação icônica no filme Procurando Nemo, onde sua luz hipnótica ajuda os personagens a encontrar o endereço crucial para resgatar Nemo. Outro destaque das profundezas é o dragão do mar, um pequeno, mas aterrorizante predador com um dos sorrisos mais assustadores do reino marinho. Apesar de medir apenas 10 a 15 centímetros, ele é implacável na caça. Seu corpo translúcido o torna quase invisível enquanto se aproxima silenciosamente de suas presas. Além disso, logo abaixo dos olhos, possui fotóforos que emitem luzes vermelhas e azuis, que os cientistas acreditam ser usados para atrair parceiros durante o acasalamento. Atualmente, os pesquisadores estão estudando a composição química dos dentes do dragão do mar. O objetivo? Aplicar esse conhecimento no desenvolvimento de materiais super resistentes. Quem diria que uma criatura tão pequena poderia inspirar avanços tecnológicos tão significativos? Essa descoberta pode marcar um divisor de águas na exploração do mundo marinho. Entre as criaturas mais bizarras das profundezas está o tubarão brownie, um predador de aparência peculiar que impressiona tanto pelo tamanho quanto pelos detalhes únicos de seu corpo. Com um crescimento alongado na frente de sua mandíbula, esse tubarão pode atingir mais de 3,5 metros de comprimento e pesar cerca de 200 quilos. Sua coloração rosada é atribuída à proximidade dos vasos sanguíneos com sua pele. Habitando profundidades superiores a 200 metros, o tubarão brownie ainda é um mistério, já que pouquíssimos exemplares foram capturados até hoje. Outro habitante fascinante e assustador das profundezas é a lula vampira do inferno. Apesar do nome, ela não suga sangue como um vampiro. O apelido vem de seus olhos enormes e hipnotizantes, que podem brilhar em tons de vermelho e verde. Suas 8 tentáculos, cobertos por filamentos finos e conectados por uma membrana, conferem a ela uma aparência sobrenatural. Essa lula vive em profundidades entre 400 e 1000 metros, em zonas de água com níveis extremamente baixos de oxigênio. É, aliás, o único cefalópode conhecido capaz de sobreviver
sobreviver em condições tão extremas. Essas criaturas exemplificam a incrível adaptabilidade da vida marinha e os mistérios que ainda aguardam ser desvendados nas profundezas do oceano. A aranha do mar é uma das criaturas mais fascinantes e incomuns do oceano. Diferente das aranhas terrestres, algumas espécies marinhas vivem exclusivamente na água e podem crescer bem maiores que suas parentes terrestres. Seus membros podem atingir até 50 centímetros de comprimento, mas eles não servem apenas para a locomoção. Essas pernas possuem orifícios por onde a aranha respira, absorvendo oxigênio diretamente da água. Esse gigantismo é um exemplo claro de como a vida no fundo do mar se adapta a condições extremas. Cientistas acreditam que o tamanho das criaturas marinhas profundas é impulsionado pela baixa temperatura da água. Com um metabolismo mais lento, esses organismos consomem menos energia e, portanto, necessitam de menos comida e oxigênio, que são limitados nas grandes profundezas. Outro exemplo de adaptação impressionante é o peixe-bolha, que habita as águas profundas, até 1.200 metros ao largo das costas da Austrália e da Nova Zelândia. Com um corpo gelatinoso, esse peixe é projetado para suportar a pressão esmagadora das profundezas. Embora não seja exatamente atraente à primeira vista, sua estrutura única o ajuda a sobreviver em um ambiente onde a maioria das criaturas não conseguiria. Como o peixe-bolha habita as profundezas do oceano, suas chances de ser encontrado na superfície são praticamente inexistentes. E aí, o que você acha que ainda está escondido nas profundezas? Será que essas criaturas bizarras são só o começo? O oceano guarda muitos segredos, e quem sabe o que mais os cientistas vão descobrir. Se você ficou tão fascinado quanto eu, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar explorando os mistérios do fundo do mar com a gente. Lembre-se, o que está à vista é só a superfície, o verdadeiro abismo é muito mais profundo. Até o próximo mergulho!